E aí, dando prosseguimento às aulas, né? Vamos falar de operações lógicas, né? As operações lógicas, elas são o uso dos conectivos lógicos, né? Sabe aqueles conectivos que foram apresentados na primeira aula, né? Conectivo conectivo e, ou, se então, e bicondicional. Então, aqui dentro das operações lógicas, eles são usados para realizar o que chamamos de cálculo proposicional, que é um cálculo envolvendo proposições compostas, que é bem semelhante ao cálculo com os números, né? Aritmética, soma, mais, menos, multiplicação e assim por diante. O interessante nisso aqui é que dentro das operações lógicas nós conseguimos determinar o valor lógico de uma proposição composta através de um método de demonstração. Só que não é um método de demonstração complicado, né? Aqui a gente usa um dispositivo chamado tabelas verdades, que é onde você organiza as preposições e atribui valores a elas dentro de colunas e linhas, né? Por exemplo, temos uma tabela verdade de uma única proposição. Aqui tem a preposição e aqui tem os dois valores lógicos que ela pode assumir: verdade, verdadeiro ou falso. E também temos uma outra tabela verdade, que já é uma tabela verdade de duas preposições. Aqui tem as preposições simples separadas e a preposição composta aqui. E cada uma delas tem valores aí abaixo aqui. Só adiantando, né, que isso aqui vai ser discutido com melhores detalhes nas próximas aulas, é que uma tabela verdade, você define o número de linha dela com base na quantidade de proposições que você tem. No caso aqui você tem uma proposição só, então você vai ter duas linhas para os dois valores que ela possui. Aí se você tiver duas proposições, você vai ter 4 linhas. Bem, já adiantando isso aqui acontece porque a tabela verdade você utiliza tem uma fórmulazinha para determinar o número de linhas, né, que é 2 elevado a n, onde esse n aqui é a quantidade de proposições, né? Aí você determina a quantidade de linhas, né? Mas vamos deixar isso aqui para a próxima aula. Vamos falar da continuidade das operações lógicas, né? Antes de entrar nas tabelas, né? Continuando, né? Dentro das operações lógicas nós temos operações lógicas fundamentais. Uma delas é a negação. A negação ela é representada como não P, que é esse sinalzinho aqui, ó, essa forma simbólica dela. E uma característica dela é transformar o que é verdadeiro em falso. E o que é falso em verdadeiro. Né? E a tabela verdade da negação ela é estruturada da seguinte maneira. Nós temos a proposição P aqui, né? Os valores lógicos dela, e aqui a gente tem a negação. Né? Tudo que é verdadeiro, na negação, vira o contrário, né? O que é verdadeiro vira falso, e o que é falso vira verdadeiro. Essa tabela verdade aqui ela também poderia ser representada na forma de igualdade, que é assim, ó. Você tem não V, que é igual a F. Ou você tem não F, que é igual a V. Ou também na forma de notação, que é aquela velha notação lá de V de P. Só que no caso aqui a gente tem V de não P. Ou também podemos ter
não de VP, né? Enfim, essas são as formas da negação. A representação é não P, a tabela verdade é dessa forma, e as formas de igualdade assim e a notação, que normalmente é pouco usada, né, mas é bom lembrar porque futuramente no negócio vai usar bastante isso, né? É assim. Bom, ainda dentro da operação de negação, é interessante fazer algumas observações, né? Porque tem alguns tipos de negação que vale a pena dar destaque, como negação de frases, né? Para negar frases, normalmente a gente coloca a palavra não antes do verbo, ou a gente simplesmente acrescenta acrescenta simplesmente isso aqui: não é verdade, antes da frase, né? Por exemplo, não é verdade que a matemática é uma ciência exata. Ou também poderia ser: a matemática não é uma ciência exata, né? É um exemplo de negação, né? E também temos a negação de notações, que no caso aqui, a notação de igual vira notação de não igual. Ó, é parecido com a de frase, né? Só que no caso aqui a gente tem que mudar a forma, né? Se é igual, coloca não igual. Se é maior que, tem que colocar não é maior que. E assim por diante, né? Como pertence vira não pertence, subconjunto vira não é subconjunto, e assim por diante. E além desses aqui, tem a negação dos termos nenhum e todo, né? O termo nenhum ele vira algum, já o termo todo ele vira nem todo, né? E só para exemplificar mais isso, temos esse exemplo aqui, ó, onde a proposição P diz que 2 mais 3 é igual a 5. Já a sua negação é 2 mais 3 é diferente de 5. Vocês estão vendo que aqui a gente negou somente a notação, né? Era igual, virou não igual. E no outro lado a gente tem o segundo exemplo, que é um exemplo de frase, né? Que diz que a proposição P diz que o Sol é uma estrela. Aí para negar isso aqui, eu tenho que acrescentar o não antes do verbo. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Negação de que diz que o Sol não é uma estrela. Até a próxima. Ação lógica de conjunção, ou como normalmente é conhecida, né? Ela é representada nessa forma simbólica, né? Que se pronuncia como P e Q, né? Uma característica da conjunção é que ela somente será verdadeira quando o P e Q forem ao mesmo tempo verdadeiros, né? E nos demais casos vai ser falso, né? Isso é melhor representado na tabela verdade, né? Onde a gente tem as preposições e os seus valores lógicos, né? Separados em colunas, né? Onde vocês podem ver que quando P e Q são verdadeiros, a conjunção é verdadeira. E nos demais casos, vocês estão vendo que sempre dá falso, né? Quando P é verdadeiro, quando Q é falso. Quando P é falso e quando Q é verdadeiro, ou quando os dois são falsos, né? Uma outra forma de representar isso aqui, além da tabela verdade, é na forma de igualdade, né? Que é simplesmente você pegar os valores lógicos, unir eles com a operação lógica e colocar um sinal de igual e dizer qual que é o valor, né? Como aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro, verdadeiro e falso é igual a falso, falso, eita, isso aqui é esquisito demais, hein? Tá, na verdade aqui é falso e verdadeiro, aí dá falso, e aqui é falso e falso, dá falso, né? E além disso a gente tem
a notação, aquela velha anotação lá, né? Que diz que V de P e Q é igual V de P e V de Q. Agora indo para alguns exemplos, né, da conjunção, nós temos aqui, ó, temos duas preposições. Bem, tem a preposição P que diz que a neve é branca e tem a preposição Q que diz que 2 é menor que 5. Né? Como dá para ver aqui, as duas preposições são verdadeiras. Né? Aí essas duas preposições, na forma da operação lógica de conjunção, fica assim, ó, P e Q é igual a neve é branca e 2 é menor que 5. Né? Bem, sendo a neve branca uma proposição verdadeira e 2 menor que 5 outra proposição verdadeira, essa proposição aqui também é verdadeira. Aí tem a notação aqui, ó. Tem a representação simbólica ó, em forma de notação disso tudo aqui, né? Que é simplesmente você pegar isso aqui, né? Fazer V e V, e vai ficar igual a V. Tá, o segundo exemplo, né? A gente tem novamente aqui duas preposições, né? P, que é π igual a 4, maior do que 4, é igual, é complicado, né? E a gente tem aqui que seno de π sobre 2 é igual a 0. Sendo P falso e Q falso, né? E aqui embaixo a gente tem a operação aumentada, né? Com π maior do que 4 e seno de π sobre 2 igual a 0. Né? Como as duas são falsas, a operação lógica aqui também fica falsa. Né? E aqui a gente tem a notação, né? Que é só substituir P por valor lógico ali, né? Que no caso é falso, né? Tá, a operação lógica de disjunção ou conectivo, né? Como dizem, né? Ela é representada por essa forma simbólica aqui, que é pronunciada como P ou Q. E uma das características dela é que ela é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. E, além disso, ela somente será falsa quando P e Q assumirem ambos o valor lógico de falsidade. Né? Como dá para ver aqui na tabela verdade. Né? A tabela verdade dela é dessa forma aqui. Ó. Na verdade, como está aqui, né? Ela vai ser verdade toda vez que eu tiver pelo menos uma das preposições como verdadeiro. Né? Como aqui, ó. Aqui é V e V é verdade. Aqui é V, falso, fica verdade. Aqui é F, é falso, é verdadeiro, fica verdadeiro. Né? E ela somente será falsa quando os dois forem falsos, né? Como dá pra ver. Aí tem como representar isso aqui na igualdade também, que fica mais ou menos assim. A gente pega os valores lógicos e une com um conectivo. Né? E no caso fica assim, fica V ou V, fica V. Aí de novo V, o F fica V. Beleza, tá, vai. F ou V, né? Fica V, aí F com F, F ou F fica F. Aí a notação é semelhante à notação da conjunção, né? Você tem V de P ou Q. Ou também pode ser representado dessa forma aqui. V de P ou V de Q. Aí aqui a gente tem um exemplo do uso da operação lógica de disjunção, ou, né, como normalmente dizem, né? Por exemplo, no exemplo 1 aqui a gente tem a proposição P que diz que a França é um país, é verdadeiro, e a gente tem a proposição Q que diz que 9 menos 5 é igual a 4, que também é verdadeiro, né? Aí, usando o conectivo
ou, né? A gente tem P ou Q, aí fica desse jeito aqui, a França é um país, ou 9 menos 5 é igual a 4, que também é verdadeiro, né? Ou a gente pode fazer assim também, né? A gente pega os valores, o valor de V e diz que é verdade.